Seguir para nossa próxima pauta. Augusto tem um recado, né, Augusto? Eu tenho um recado que é o livro do Guilherme Fiuza. Vocês podem ter inveja de mim, porque eu já acabei de ler este livro aqui, ó. Passaporte 2030. Levanta só um pouquinho para a câmera pegar aqui, Augusto. O sequestro, me orienta aí para mostrar direitinho. Pronto. O sequestro silencioso da liberdade. O Guilherme vai explicar depois o que é o livro, vai falar mais alguma coisa, mas eu queria falar sobre o autor. O Guilherme é um escritor, né? Não é porque somos irmãos agora, não que eu digo isso. Eu sou admirador do Guilherme desde o primeiro texto, sem conhecê-lo. E fiz umas anotações aqui para dizer por quê. Ele era um escritor desde o primeiro momento. Ele já tinha ali tudo, só faltava germinar. Ele tinha todos os ingredientes estavam dados. E escreveu vários livros excelentes. E no curso dessa obra, né, enquanto ele fazia essa obra, montava a obra, eu percebia qualidades que são muito raras entre escritores brasileiros e de outros países, né? Por exemplo, o Guilherme tem aquele tipo de domínio da língua culta, tanto falando quanto escrevendo, que permite que você passe a sensação de que escrever é fácil e falar é fácil, né? E você cai numa linguagem quase coloquial, porque você, se quisesse, escreveria como o Zé de Alencar, que atormentou a minha infância com aquela linguagem que não acabava mais, aquela onda de palavras difíceis. Então, o Guilherme saberia. Mas ele escreve da maneira que os leitores imploram que os escritores façam, sejam mais generosos. Ele é perfeitamente acessível, embora escreva com esse refinamento, né? Ele tem, por exemplo, uma habilidade que eu também acho raríssima, entre escritores brasileiros. Os diálogos soam com a naturalidade dos travados na vida real. Como nós estamos conversando aqui, é assim que aparecem os diálogos, também refinados, no livro do Guilherme, nos livros, mas especificamente estou falando desse aqui. O Fiuza também é um craque na arte da ironia fina, que é uma forma superior de inteligência. Ele fica ali oscilando entre a ironia e o sarcasmo e tem o ponto exato, que é a única linguagem, aliás, que esses bandidos com que a gente lida entendem perfeitamente, que aquilo fere quem precisa ser ferido. E é uma forma superior de inteligência mesmo, né? Quem não se olha com ironia, por exemplo, é uma besta. Ele consegue também resumir em textos curtos, a gente vê no tweet o que ele faz, em textos curtos o que outros escritores precisariam para escrever a mesma coisa, usar algumas páginas. E com isso ele atende a recomendações de gente que merece ser ouvida, né? A Adélia Prado, por exemplo, diz que escrever é cortar. Está dito isso. Vale para texto jornalístico, vale para romance, vale para livro de ficção, vale para livro de não ficção. E os do Guilherme, eles ficam ali numa fronteira, porque ele parece livro de ficção, ora parece que está retratando a realidade simplesmente, e porque o Brasil é assim. O Brasil é assim, o Brasil já está nessa zona de sombra, então você não sabe bem se você está sonhando com as loucuras que acontecem aqui ou não, se estão acontecendo mesmo. O Dalton Trevisan tem uma frase ótima, também o Guilherme sabe assimilar. Ele dizia que Dalton Trevisan, queria o estilo do suicida no último bilhete. O bilhete do suicida, o padrão, ele é sucinto, ele vai direto ao ponto, ele não perde tempo, como ele tem um plano dramático na cabeça e não tem tempo a perder, ele vai para o essencial, que é o que consegue o Guilherme. E com isso ele produziu o primeiro grande livro sobre a pandemia.
o primeiro. E talvez seja sempre o maior, porque é excelente. E essa pandemia ele mostra nessas páginas também, com todas essas habilidades que tem, essa pandemia produziu o sequestro silencioso da liberdade, aí que se chega ao ponto. Então, quem lê o livro vai perceber nitidamente que o mundo está mergulhando num totalitarismo disfarçado de proteção à vida humana. E para encerrar, o Guilherme mostra que a Agenda 2030, como ele mostra aqui, que é o tema do livro, é 1984 amanhã. Então, Guilherme, parabéns e um beijo aí pelo grande livro que você escreveu. Estou com inveja saudável. Eu acho que não tem mais nada que você possa dizer que vá contribuir para que seja um best-seller o Passaporte 2030, quanto isso que a gente acabou de ouvir, né? Mas, de qualquer forma, eu te passo a palavra. Vai lá, Fiuza. Ô, Vitor, você receber uma apresentação desse tipo, do mestre Augusto Nunes, não tem condecoração maior do que essa. Realmente não tem. Eu sempre me guiei pelas grandes influências, sou fã do texto do Augusto desde sempre. Ele tem ironia, boa parte da minha eu devo ter aprendido com ele. Tem aqui na minha estante, aqui atrás, um best-seller do Augusto Nunes, que são as Memórias de Samuel Weiner, Minha Razão de Viver. E, de fato, é uma imensa alegria a nossa convergência, porque nós temos realmente um tipo de humor parecido, nós gostamos também do mesmo tipo de texto, de buscar a simplicidade, né? Então, tem que agradecer aqui, é um grande homem e é de uma imensa generosidade, como todo o público, mesmo os que não conhecem pessoalmente, reconhecem no Augusto Nunes, né? Queria agradecer também ao editor-chefe dos Pingos, Cleiton Rubinha, por dar esse espaço. Queria dizer rapidamente que vou fazer uma live hoje de lançamento do livro, às 21h, pouco depois dos Pingos, e terão livros à venda. Quem quiser, os primeiros a comprar conseguirão livros autografados, e a gente vai bater um papo sobre isso que o Augusto falou, né? Sobre essa realidade assombrosa que acho que não se esperava, né? Uma sombra desse tamanho e uma propensão totalitária tão incisiva e tão agressiva. Eu só abusando um pouquinho do Binha, eu queria ler, já que o Augusto citou os diálogos, eu queria ler rapidamente, mestre Augusto, bem curtinho mesmo, um desses diálogos que está no livro, que diz o seguinte, sobre essa questão da Agenda 2030. A ideia é a seguinte: em 2030 você não vai ter nada e vai ser feliz. Existe esse slogan, né? Quem criou esse plano? Foram os bilionários na Suíça. Eles também não vão ter nada em 2030? Essa parte não foi detalhada. E por que você confia tanto nesse plano? Porque já vi que funciona. Como? O lockdown me levou à falência. Você acha isso bom? Claro. O plano é você não vai ter nada e vai ser feliz. A primeira metade dele já se concretizou para mim. Isso é verdade, só falta felicidade, né? Calma, uma coisa de cada vez. Então é isso, falando aqui de uma falsa utopia e de como, né, existe uma epidemia de credulidade das pessoas em propaganda enganosa. Muito obrigado, tá? A todos os colegas aí pelo espaço. Agora, Ana, o que a gente quer saber é o seguinte: chegou aí a Los Angeles o Passaporte 2030, senão não vale. Não? Não? Não acredito. Ainda não. Não. É porque eu já disse para o Fiuza que eu quero receber pessoalmente, quero dar um abraço no Fiuza, porque sobre o Fiuza profissional, todos já conhecem, o Augusto aqui também
resumiu o que é o Fiuza. Eu sou muito suspeita para falar do Fiuza, porque o Fiuza é um grande parceiro que o Twitter me deu, é um grande irmão que eu tenho, e essa ironia fina que o Augusto estava se referindo, eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque essa ironia fina das obras do Fiuza, ela existe nos bate-papos com o Fiuza. O Fiuza é uma pessoa extremamente inteligente, eu arrisco dizer que uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, além de um irmão mesmo, assim, que a vida me deu, e um cara antenado, isso tudo, né, nós já sabemos, né, das qualidades do Fiuza como profissional. Eu acho que o que eu posso resumir o Fiuza, como eu posso resumir o Fiuza, é que o Fiuza cabe na máxima aristotélica, que é: se você não tem a primeira das grandes virtudes, que é a coragem, você não tem nenhuma virtude. E o Fiuza, ele cabe, ele é essa máxima aristotélica, ele é a coragem em pessoa, ele não se deixa ser influenciado por opiniões que ele não concorda, ou que ele ainda não estudou, ou que ele quer explorar um pouco mais, e ele estuda, e ele vai a fundo, e ele não tem medo de mergulhar, ele não tem medo de desafiar, ele não tem medo de escrever, e ele não tem medo de ser essa pessoa maravilhosa que ele é, porque ele sabe que ele tem muitos fãs pelo Brasil, pelo mundo, mas aqui, além de uma companheira, uma parceira de trabalho, uma amiga, uma fã incondicional. Fiuza, muito obrigada pelo livro, já estamos juntos, quero receber ao vivo, com um abraço.